Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos, a atmosfera, né, e o clima. Hoje a gente vai falar sobre os elementos também que formam o clima. Vou na página 212 do livro de vocês, para nós vermos já a composição da atmosfera. Então, tabelinha... 202 a página? 212, isso. Para a gente dar uma olhadinha nessa tabelinha. Pronto? Pronto. Olha, a composição atmosférica, né, ela é formada, a composição da atmosfera é formada por inúmeros gases. E temos aí uma tabelinha deles e as porcentagens. Olha, nós temos nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nitroso, hidrogênio, ozônio e xenônio. Então, tudo isso estão na composição da nossa atmosfera. Metano é inflamável. Isso. A gente tá tudo, mas é necessário, olha, algumas coisas que são tóxicas, se moderada, ou seja, na Terra ela tem que estar de maneira equilibrada. Um exemplo é o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito que vocês vão estudar depois, e ele é próprio da Terra. É aquele aquecimento, é um aquecimento natural da Terra, o efeito estufa, só que pela emissão de gases poluentes, a destruição de um pouco da camada de ozônio faz com que a temperatura aumente e a gente tenha uma coisa em proporções maiores, que é um efeito, um aquecimento global. Mas tem muita coisa que é natural da dinâmica da Terra, inclusive esses gases aí compondo a atmosfera, ok? Ok. Eu tô sem câmera, mas eu fico assim, dando um joinha aqui na frente da tela, jurando que vocês estão vendo. Aí vamos ali na página 213 para a gente ver as camadas de Através da câmera. Oi? Eu consigo ver através da câmera. Tá Estou vendo? vendo só. As camadas atmosféricas. Minha atmosfera ela é composta por 5 camadas. Anotem aí no caderninho de vocês, por favor. A atmosfera. A atmosfera é composta de 5 camadas, né, tia? Isso. Faz essa anotação no caderninho de vocês, para não esquecerem, ok? Notaram? Já tem no livro, tia. Eu vi agora que a exosfera é a maior de todas as... Isso, mas anota no caderno, além do livro, anota 2 vezes. Deixa no livro e anota também no caderninho de vocês para não esquecer de forma alguma. Ok? Anotar o quê? Oi? Anotar o quê? Coloca assim, a atmosfera é composta de 5 camadas. Quais são as camadas? Troposfera. Oi? As camadas são troposfera. Essa é a camada mais próxima da Terra, onde vivemos e respiramos. É aí nessa camada, na troposfera, que acontecem aqueles fenômenos meteorológicos, como relâmpagos e tempestades. É nessa camada aí que nós temos isso, ok? Então, é a camada mais próxima da Terra. É a camada onde nós conseguimos sobreviver. A segunda camada é a estratosfera. Na estratosfera, é a camada posterior à troposfera. Então, tem a troposfera, depois vem a estratosfera. E é nessa camada que eu tenho a camada de ozônio, responsável por proteger o planeta. Então, se eu pensar assim,
Professora, tem uma camada dessas 5 camadas, tem alguma que protege a Terra de alguma coisa? Tem. Só um minutinho. Tem sim, a estratosfera. Professora, Oi. tem uma que eu vejo que tem meio que um componente dele, que é tipo, acho que o nome é Zino, não lembro muito bem qual é o nome. Certo, a gente já chega nela, ok? Então, a estratosfera é a camada que protege a Terra, aquela camada que está presente, é a camada de ozônio, que protege a Terra, né, dos raios ultravioletas. A terceira camada é a mesosfera. Nessa camada, eu vou ter uma camada muito fria. As temperaturas nessa camada diminuem à medida que eu tenho uma altitude elevada. E a gente vai já ver o que é altitude, os elementos do clima, ok? Ô, professor, em ciências a gente estudou esse assunto. Não entendi. Já estudamos em ciências. Ah, que bom. É, A termosfera. Professora, troposfera, estratosfera, mesosfera, né? Isso. A troposfera. Já anotaram? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A termosfera é situada após a mesosfera, né? Então, essa termosfera é a camada mais extensa que eu tenho na Terra. Nela, o ar é bastante rarefeito. Agora, a camada mais distante da Terra é a exosfera, ok? O que tem nessa camada? Oi? Na termosfera. Na termosfera tem um ar bastante rarefeito, as temperaturas são mais elevadas. E a mesosfera? A mesosfera é fria a temperatura. E eu tenho, à medida que a altitude aumenta, eu tenho as temperaturas esfriando. A gente vai já ver como a altitude influencia no clima, tá bom? Se tá, professora, mais alto, não vai ficar mais quente, por causa que se a gente for mais voltar no espaço, o espaço é frio. O que dá o calor mesmo é o sol. Certo, é verdade. A gente vai já ver isso, tudo detalhado. Olha, Se você chegar uma pessoa no espaço, tipo, com oxigênio mesmo, mas sem roupa de proteção, a pessoa vai congelar. isso. Olha, na termosfera, o ar é bastante rarefeito. E as temperaturas são mais elevadas, são mais elevadas. Essa camada é rica Depois em íons, partículas elétricas carregadas, sendo uma condutora de eletricidade. Ou seja, nessa camada que eu tenho a maior concentração de íons e consequentemente, eu vou ter uma concentração de eletricidade maior. Ela é chamada Isso, professor, que tem os íons negativos e os íons positivos. Isso. É na termosfera. Se você quiser anotar isso, Rian, como a título de curiosidade, é na termosfera que eu vou ter os íons, as partículas elétricas carregadas. Então, se E qual essas camada? elétricas na termosfera, se essas partículas elétricas, elas estão ali, elas são condutores de eletricidade. Por isso, Professor, pode repetir quais são as 5 camadas? posso sim, eu já resumo. Deixa eu só explicar a exosfera, a definição para repetir as 5, ok? Olha, essa camada, Rian, exosfera é a última. Essa camada, termosfera, ela também pode ser conhecida como ionosfera, por causa dessa presença de íons. É por causa dessa camada da termosfera que a gente tem a possibilidade de transmitir informações, de ter essas telecomunicações. Isso, porque ela permite onda de rádios, possibilitando as telecomunicações, ok? Então, a termosfera, todas essas camadas são muito importantes para a Terra. E a exosfera é a camada mais distante da Terra e a mais próxima do espaço sideral. O ar é rarefeito e eu tenho muitos gases, principalmente hélio e hidrogênio, em baixíssima concentração. Então, o hélio e o hidrogênio são gases em baixa concentração, nessa camada chamada de exosfera, ok? É impossível respirar aí. Vamos lá, agora repetindo as 5 camadas. Na termosfera a gente ia ficar meio que tipo,
a gente só ia conseguir respirar bem pouquinho mesmo, tipo, só um sombrio bem pequenininho. Imagine na exosfera. É complicado, né? Mas graças a Deus que a gente está localizado na troposfera. Vejam, assim, repetindo as 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Aí na página 214 eu vou ter aí um gráfico super didático, super interessante, porque eu vou ter aí o que cada camada produz. Olha na troposfera, eu tenho tempestades, balões tripulados, um Monte Everest. Então na troposfera é a camada mais próxima que eu tenho da superfície, né, da Terra. E isso daqui tudo a gente consegue ter acesso. A estratosfera, eu já tenho balões meteorológicos, aviões supersônicos, passam por essa camada. Eu tenho nuvens nimbus, fenômenos de precipitação, que é chuva. Na mesosfera, eu já não tenho muita coisa, eu tenho um lugar que contém menos de 5 graus. Na troposfera, menos de 25 graus, menos de 95 graus, eu tenho a reflexão das ondas de rádio. Já na exosfera, vai a 1000 graus Celsius. É onde tem a sonda espacial. Alguma dúvida até aí? Não. Ótimo. Agora a gente vai saber a diferença entre tempo e clima. Gente, olha, tempo e clima são duas coisas diferentes. Por exemplo, você vai olhar aí na sua janela e você vai ver que o tempo, né, o dia, ele amanheceu um pouco nublado. Eu não posso dizer que o tempo é nublado, ou que o clima é nublado. Eu posso dizer que o tempo está nublado. É uma condição que pode mudar. Então, eu posso olhar pela manhã da janela do meu quarto, da janela da minha sala, e o tempo pode estar nublado. Mas eu posso olhar à tarde e o tempo está ensolarado. Então, eu tive uma mudança muito rápida nessas condições aí no tempo. Pode chover, pode fazer sol, pode ventar, pode não ter vento. Então, são condições que têm uma mudança muito rápida. É diferente do clima. O clima, ele é formado por um conjunto de condições que formam aquele clima. E essas condições se repetem. Por exemplo, lá no sertão eu tenho um clima semiárido. Então, eu tenho baixa umidade, eu tenho a intensa incidência do sol, eu não tenho a presença de chuvas constantes. Então, tudo isso forma o que eu chamo de clima semiárido. Eu tenho estações do ano onde uma estação é chuvosa ou não, onde todas as estações são chuvosas ou não. Pode sofrer variações de lugar para lugar. Então, um clima, ele só pode ser determinado se eu estar há 30 anos e dizer, olha, o clima de Arapiraca mudou. Mas eu não posso dizer que o clima mudou só olhando na janela de manhã, dizendo que o clima está nublado, ou à tarde dizendo que o clima está ensolarado. Isso está errado. É o tempo que muda rapidamente, ok? Alguma dúvida até aí? Não. Então, olha, tudo isso é influenciado por essas coisinhas. A latitude, né, que é a distância, o clima ele sofre essas influências da latitude, que é a distância da linha do Equador em relação aos polos. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, eu vou ter climas mais quentes, eu vou ter climas quentes e úmidos, quentes e secos. E à medida que eu vou me distanciando da linha do Equador, essas temperaturas vão baixando, até eu chegar no polo, né, que eu tenho um clima bem extremo, um clima polar, e um clima que tem temperaturas abaixo de zero, a água fica no estado sólido a maior parte do tempo, que é gelo, né? Fica aquela água congela. Então, a latitude influencia bastante. Então, vejam, eu vou ter aqui o meu Sol mandando raios. Aqui na linha do Equador, que essa linha vermelha representa a linha do Equador, eu vou ter a maior intensidade dos raios solares. Então, aqui eu vou ter climas mais quentes. Nessa faixa aqui intertropical, nessa zona intertropical por quê? Porque está localizado entre os trópicos, eu vou ter climas mais tropicais, semiáridos, equatoriais. Então, essas Ô, condições... professora, pergunta. Pode fazer. O que os íons negativos fazem?
Você quer saber em relação às camadas da Terra? É. Ô, Rian, eu posso trazer amanhã para você, porque eu coloco no slide, porque eu tenho que dar esse capítulo hoje. Para amanhã terminar com Ok. 10, para entregar você para a professora Janaína com o capítulo 10 pronto, tá bom? Ok. Amanhã eu trago com slide e tudo, tá bom? Manda mensagem no meu WhatsApp. Você vai embora em dezembro, é? Não, eu vou embora essa semana. Semana que vem já é a professora Janaína, tá bom? Por isso que eu tô nessa querendo passar o conteúdo para que vocês aprendam, mas também para que eu passe de maneira mais rápida, para me adiantar o conteúdo e ela começar a partir do capítulo 11, tá bom? Vamos lá? Então, olha, eu vou ter aqui a linha do Equador, né, influenciando. Isso tudo são elementos do clima, tá bom? Influenciando bastante nessa temperatura. A altitude, gente, altitude são lugares elevados, um relevo mais elevado que eu tenho e que eu faço a medição a partir do nível do mar. Minha base é o nível do mar. Então, se eu estou no nível do mar, qualquer outra parte do relevo maior, eu já vou ter altitude, eu vou ter um lugar mais alto. Então, olha, aqui eu vou ter, à medida que eu tenho uma altitude elevada, significa que eu tenho a pouca presença de ar. Então, por ter pouca presença de ar, se torna mais frio, se torna mais difícil também de respirar aqui, porque a altitude causa esse efeito. Então, quanto mais alto o relevo, em relação ao nível do mar, significa que eu tenho altitudes elevadas, significa que eu tenho ar rarefeito, significa que as temperaturas aqui são baixas também, ou seja, tende a ser frio. A vegetação também se desenvolve de maneira diferente. As plantas que nascem nesses lugares, quando nascem, são plantas diferentes daquelas que nascem, por exemplo, numa planície, num relevo mais baixo, porque ela sofre essa interferência da altitude, tá bom? Tá bom. Tudo certo? Latitude e altitude, tá certo? Compreenderam? Sim. Ótimo. Altitude é altura, latitude é distância. Isso, perfeito. Isso aí, Rian. Então, vocês já podem pegar essa dica do Rian, que foi incrível em relação a isso. Latitude, distância, altitude, altura, ok? Mas altura em relação ao nível do mar. Eu não posso medir meu relevo sem ter a base do nível do mar, ok? Agora, continentalidade e maritimidade influenciam bastante também no meu clima. Porque, olha, o meu sol está ali maravilhosamente bem, está aquecendo toda aquela água daquele oceano maravilhoso. Seria ótimo, né? Estar agora todo mundo na praia, tomando sol, uma água de coco, mas nossa realidade Jogando areia no irmão. jogando areia do irmão, construindo castelos de areia, sei lá, fazendo alguma coisa assim. Fingir ser um tubarão. Vamos estudar pra gente, quando chegar na praia, quando vocês chegarem na praia, lembrarem, olha, eu tive aula de geografia, eu sei isso. Ó, o sol, Protetor solar. usem, não esqueçam de usar protetor solar. O sol, ele aquece aqui, ó. Entendo, a maritimidade ela está relacionada ao oceano, ao mar. Então, o sol, quando ele surge, quando ele diz assim, bom dia, Maria Letícia, cheguei, bom dia, Rian, bom dia, Manuel, bom dia, Heloíse, bom dia, Madinhos, parecendo sardinha. E quando ele acorda assim, e ele começa a iluminar a Terra, ele começa a aquecer tudo. Ele começa a aquecer a Terra e ele começa a aquecer a água também que tem na Terra. E aí, o Sol, ele começa a aquecer, só que algumas coisas aquecem mais rápido do que outras. Por exemplo, a Terra, ela não é um corpo translúcido. Então, o Sol, os raios solares batem na Terra e voltam. Então, a Terra ela é aquecida de maneira mais rápida, porque o Sol a Terra não absorve esses raios solares para ir aquecendo toda a extensão territorial que a Terra tem. Então, a Terra esquenta mais rápido. Já a água do mar é diferente. A água do mar é translúcida. Então, o raio solar bate na água e a água segura esse raio, fica para ela. E vai acumulando ali raios solares. Não esquenta, vai evaporando. Isso. Essa água vai demorar o dia inteiro para ser aquecida. Então, à medida que esses raios solares vão batendo e a água vai segurando, ela também vai se transformando. Ela vai saindo do seu estado líquido e vai para o estado gasoso. Essa água se transforma em vapor e vai para a atmosfera.
Esse ar é um ar mais quente, né? Porque está sendo aquecido. E aí vem as correntes de ar e leva toda essa água no seu estado gasoso para o continente. E eu chamo isso de massa de ar. Essa massa de ar, por ter muita água que foi evaporada no estado gasoso, vai ser chamado de massa de ar úmida, porque tem muita umidade, tem muita água, só que eu não estou vendo a água porque ela está no estado gasoso, ok? Até aí vocês entenderam? Sim. Então, essa maritimidade, eu vou chamar tudo isso de maritimidade, tá? Essa massa de ar que está soprando do oceano, para o continente. Então, essa massa de ar que sopra do oceano para o continente vai estar carregada de água e vai levar essa água para o continente. Chegando no continente, a brisa que vai soprar é uma brisa mais fresca. Por quê? Porque essa massa de ar vem carregada de umidade. Olha, você vai estar na praia, você vai estar brincando, fazendo seu castelo de areia, jogando areia no seu irmão, fazendo qualquer coisa, mas sua pele vai estar queimando e você não está sentindo. Porque essa brisa que sopra é uma brisa fresca. Já que a água ela demora o dia inteiro para aquecer, ela vai soprar uma brisa mais úmida e mais fresca durante o dia. Durante a noite, essa água vai estar aquecida. E a terra que aqueceu durante o dia vai perder o calor, já que não vai ter o sol mais para aquecer. A terra só fica quente enquanto o sol está presente. Depois que o sol vai embora, a terra resfria. Por exemplo, à noite você vai sentir, durante o dia você vai sentir um calor escaldante na sua casa, na sua rua. Mas se você sair à noite, dar uma olhadinha ali na sua rua e sentir o ar, você vai ver que ele vai estar frio. Vai estar mais frio do que o dia, porque o sol foi embora. Então o sol não está mais aquecendo. Só que a água, ela segurou calor. O sol foi embora, mas não levou o calor da água. A água ficou o dia inteiro acumulando calor. Quando durante a noite essa água perde esse calor. Então o vento que sopra do mar para o continente é um vento mais quente. E isso vai influenciar na vegetação, na quantidade de chuvas ali, vai chover mais. A umidade. Na umidade, porque essas nuvens vão sendo aquecidas. Então, essa massa de ar, que é o que a gente chama de nuvem carregada, essa massa de ar, ela vai para o continente. E onde ela vai passando, vai deixando umidade. E quando chove, vai deixando a sua água no estado líquido. Quando essa massa de ar... Só um minuto, Rian. Quando essa massa de ar... Só um minuto. Quando essa massa de ar vai entrando no continente, ela vai perdendo umidade. Então, onde essa massa de ar chega com umidade, chove e tem um clima mais úmido. Quando essa massa de ar descarrega toda essa água, aí ela segue, mas segue seca. É uma massa de ar seca. A gente não tem umidade e aí não vai poder ter chuva, porque não tem umidade nessa massa de ar. Já no continente, eu vou ter ventos que sopram mais secos, sem tanta umidade. Eu vou ter ali temperaturas mais elevadas durante o dia e mais baixas durante a noite. É o que eu chamo de continentalidade, ok? Ok. Professora, Pode falar. pegue, professora. De manhã você perdeu sua sandália, mas você quer brincar. Você vai brincar, mas tá de dia. Você pisa no chão, é como se você tivesse pisado, professora. Colocado o pé no micro-ondas e colocado para esquentar. Porque, meu amigo, professora, meu pé fica todo queimado. Quando eu cheguei em casa, meu pé é todo queimado, dolorido. E quando eu vou ver a sandália, sabe onde é que tava? Não. No meu guarda-roupa. Ai, que Deus. Aí de noite o pessoal vai descalço. Tô relaxando. Vamos se deitar aqui na calçada. Então, gente, outra questão são as nuvens, são a precipitação. Precipitação, quando eu falo em precipitação, eu estou falando em chuvas. Veja na página 218. Os tipos de chuvas. Termina 9h50 essa aula, não é? Sim. Trabalho pra... Olha, vou fazer o seguinte. Vocês vão em casa, vocês vão fazer vão pegar essa página 218, 219, que são os tipos de chuva, né? De precipitação. Tem chuva, granizo e neve. E vocês vão fazer uma descrição de como isso acontece, tá bom? Só isso, o trabalho de casa. Professora, as nuvens são gotículas de água que ficam na